Olá, pessoal, como vai? Boa tarde, tudo bem? Mais uma live, estamos aqui conectados. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, me adaptando ao contexto de realizar lives ao vivo sobre temas que caracterizam a minha missão, o meu objetivo de vida. Hoje falando sobre inteligência comportamental, que é um tema bastante relevante para a gente. Espero que para vocês também seja relevante. O que a gente vai falar aqui é um conteúdo, né? Eu quero que vocês fiquem atentos para que a gente possa introduzir ele com a máxima clareza possível para vocês, tá? Muitos me perguntam, nós começaremos agora dia 14 de setembro, à noite, né, às 20 horas e 8 minutos, até às 22 horas e 8 minutos, uma coisa que a gente chama Jornada do Empreendedor Protagonista, que são 15 encontros que nós vamos trabalhar, a cada encontro, 2 dessas nossas leis aqui. Esse livro é o resumo de tudo aquilo que a gente estudou sobre comportamento humano. Mas é inexorável, inexorável é a curiosidade das pessoas e perguntarem para mim assim, Pavani, por que eu preciso fazer uma formação que leve em conta a inteligência comportamental? Então eu vou dar uma introdução, bem introdução mesmo, aquilo que a gente trata no curso de autoanálise comportamental, que é um bônus para quem comprar a jornada, né, o JEP. Quem compra a jornada do empreendedor protagonista ganha as videoaulas dos capítulos do livro, ganha um outro curso chamado curso de autoanálise comportamental, mas eu quero dar uma introdução para vocês. Está mais ou menos evidente, acho que todos vocês sabem, o quanto o tema comportamento humano é evidente no mundo corporativo da atualidade. E quanto isso caracteriza uma demanda absolutamente importante. O grande problema, e aí a minha opinião, né, é que o assunto comportamento humano foi banalizado. Tem um monte de gente que, procurando ajuda pessoal para lidar com as circunstâncias comportamentais do século XXI, escolheram organizações que, além de ajudá-las na ressignificação e na recontextualização pessoal da sua própria vida, o que sempre é uma jornada bacana, começaram a enganar essas pessoas dizendo que elas poderiam viver disso e se transformar em coachings e fazer disso uma renda e uma nova profissão. Eu não sou nem um pouquinho contra as pessoas terem as suas escolhas profissionais, mas precisa ter preparo para fazer isso. E é muito comum a banalização do coach. Tem um monte de gente que beira a demência atuando como coach. Não sabe escrever, não tem formação acadêmica consolidada. E é simpático, muito bem, é muito simpático, mas precisa de muito mais do que ser simpático para atuar com os outros. E eu acho isso um absurdo. Tanto que nossas alternativas de treinamentos comportamentais não tem nada a ver do que tudo que está aí pelo mercado. A gente não gosta de nenhum desses profissionais que formam coaches, a gente não concorda com isso. A gente tem muitos players de mercado de treinamentos comportamentais que a gente respeita, mas a grande maioria deles a gente não respeita, embora conviva e até perca para eles muitos dos nossos clientes. Eles vão para lá, porque lá eles prometem riqueza, sucesso, ganhar mais. A gente promete coisas muito diferentes, né? A gente promete coisas muito diferentes mesmo. A gente tem uma linha de comportamento e de relacionamento com os nossos potenciais clientes muito diferente. A minha linha é muito acadêmica, eu sou um cara com bastante preparo, faz 25 anos que eu estudo ciência do comportamento, e a gente sabe que para enfrentar as circunstâncias do século XXI, para enfrentar todas as mudanças que as organizações estão passando, que o seio familiar está passando, que as tribos sociais estão passando, e que até que nós, pessoalmente, estamos passando, né? A gente precisa de uma reconfiguração neurológica e de uma, eu diria que uma ênfase maior
no autodesenvolvimento comportamental, que a gente chama de inteligência comportamental. A gente não chama de inteligência emocional. A gente chama de inteligência comportamental em respeito, adotando um termo criado por um brasileiro, o Dr. Joe Furlan, que criou esse termo, inteligência comportamental, e eu apenas o adoto a partir de um método que a gente tem aqui para fazer essa reconfiguração da inteligência. Ok? Então, muita gente pergunta, por que eu preciso estudar comportamento humano? E a gente defende que você tem que estudar em dois aspectos. No aspecto cognitivo, que é o que nós vamos fazer nessas 15 jornadas, intelectual, vamos compreender circunstâncias comportamentais interessantes, e no aspecto vivencial. Nós temos as duas jornadas para você. Muito conteúdo cognitivo, intelectual, científico, neurocientífico e com base acadêmica, não é um monte de baboseira e boçalidade que se publica por aí sobre comportamento humano, e as pessoas leem um livro e acham que já pode falar de comportamento, embora isso exista, quer dizer, não vou mais me referir a isso, mas isso existe muito. Deixa eu explicar, então, como é que a gente... como é que nós funcionamos para você entender por que é tão importante essa jornada, tanto cognitiva como experiencial, que nós oferecemos para você. O nosso cérebro, ele existe a partir do 3º mês de gestação. O nosso cérebro, ele existe a partir do 3º mês de gestação. Depois da fecundação, até o 3º mês, 8ª a 12ª semana aproximadamente, eu vou arredondar 3 meses, só para facilitar a minha explicação aqui. No 3º mês de gestação, o corpo humano é um cérebro e uma espinha dorsal. O cérebro e espinha dorsal. A partir daí, a medicina considera que há algum ser vivo ali. Antes de ter sistema nervoso central, o ser humano é considerado pela medicina como ainda não existente. Tá? Por isso que o aborto anterior a essa etapa não é considerado um assassinato pela medicina. Por quê? Porque não existe um ser vivo ainda. Ser vivo existe quando há sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, o que é? É o cérebro e a espinha. Ok? A partir do momento que você tem cérebro e espinha, o cérebro vai cuidar de criar bracinho, vai criar todas essas lógicas pelas quais nós estamos nos referindo aqui. Então, de posse de um sistema nervoso, cérebro e espinha dorsal, que isso acontece aproximadamente entre a 8ª e 12ª semana de gestação, o corpo vai criar bracinho, perninha, todos os órgãos que configuram o ser humano. E esse cérebro, aos 3 meses intrauterinos, já tem todos os seus neurônios lá. O homem tem 100 bilhões de neurônios. Obrigado, Maurício. Obrigado, privilégio ter você aqui, querido. O cérebro masculino tem 100 bilhões de neurônios. O cérebro feminino tem menos neurônios. A mulher tem 80% dos neurônios quando comparado aos cérebros masculinos, tá? Não tem nada a ver com inteligência, pelo contrário, é uma questão muscular. Um cérebro com 100 bilhões de neurônios consegue fazer um corpo mais estruturado muscularmente falando. Um cérebro com 80 bilhões de neurônios, ele constrói um corpo relacionado a uma estrutura menos muscular, né? Que a gente chama de mulher. Muito bem. E com diferenças sensíveis. Mas isso é assunto para se aprofundar muito, né? Tem muita coisa para se aprofundar nesse assunto. O que eu quero lhes dizer aqui é essa circunstância. Quer dizer, o cérebro tem todos os neurônios aos 3 meses intrauterinos. O que não está tudo pronto são as sinapses. E essas sinapses, elas acontecem a partir de um fundamento. Deixa eu mostrar aqui uma figurinha que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é um desenho de um neurônio, né? O neurônio, ele é basicamente o quê? Ele é uma estrutura que tem um corpo celular aqui. Esse corpo celular é que tem uma energia vital que nos traz a vida. Embaixo, quer dizer, numa ponta de um neurônio, há uma estrutura de diversos terminais que a gente chama de dendritos. E do outro lado do nosso neurônio tem uma outra estrutura de terminais que a gente chama de axônios. Nós temos 100 bilhões desse aqui no nosso cérebro, aproximadamente. Tá? E é um negócio muito fino, mas pode ter até 1 metro de comprimento um neurônio.
É compridão. Não tem só neurônio na cabeça, tem no intestino também, mas enfim. Isso aqui caracteriza o nosso modelo de pensamento, senhores. Nosso modelo de pensamento é caracterizado por essa quantidade de neurônios que temos, com essa estrutura, e esses neurônios, o que acontece? Só para mostrar aqui, ó. Esse terminal axônico, ele conecta, se aproxima por magnetismo, por um terminal dendrítico de um outro neurônio. Então, se nós tivéssemos apenas 2 neurônios, as possibilidades de conexões sinápticas, dessa aproximação magnética de terminais axônicos com terminais dendríticos, seriam de centenas de milhares, porque um único neurônio tem centenas de terminais axônicos e centenas de terminais dendríticos. Tá? Então, o que faz o nosso modelo mental, que todo mundo chama de mindset, é o quê? É a estrutura neuronal que nós temos. E aí eu quero te mostrar por que é muito importante você investir em treinamentos cognitivos e experienciais sérios, não essa baboseira que tem por aí, que significa o seguinte: lá aos 3 meses intrauterinos, as conexões sinápticas já estão prontas em 40% a 50%. Ou seja, 40% a 50% das conexões sinápticas são genéticas, são decorrentes de estruturas neurológicas de papai e mamãe combinadas geneticamente. Então, isso significa o quê? Que de 40% a 50% do jeito de você interpretar o que eu estou dizendo agora foi consolidado aos 3 meses intrauterinos no máximo. Eu estou falando aqui um discurso para a maioria de pessoas que está me assistindo ou que me assistirá depois, e é muito provável que o que eu estou falando aqui não seja interpretado igualmente por todos aqueles que me assistirem. Por que isso acontece? É um ato inglório meu. Eu estou falando a mesma coisa para uma plateia de um tamanho que eu não conheço, e cada um vai interpretar do jeito que quiser isso, porque a interpretação do que eu estou falando não tem a ver com a minha intenção, tem a ver com o seu modelo de mundo, com o seu filtro de mundo, que a gente chama isso de modelo mental. Esse modelo mental foi construído de 40% a 50% aos 3 meses intrauterinos. Quando você nasceu, passaram-se 6 meses, ok? Depois que você é um cérebro, 6 meses se passaram. E nesses 6 meses, quantos de conexões neurais sinápticas evoluíram? Evoluíram para aproximadamente, nós vamos dizer que de 40% a 50%, eles foram para aproximadamente 70%. Então, veja, de 20% a 30% das conexões sinápticas acontecem no período da gestação. Por isso é tão importante o que a mamãe sente, não o que a mamãe pensa nesse período de gestação. Tudo que ela sente está indo sinapsar na estrutura sináptica da criança e vai corroborar para o modelo mental dela. Então, no dia que você nasceu, 70% das conexões sinápticas estão prontas. Ah, que merda! O que significa dizer que 70% do jeito de você filtrar o que eu estou falando agora foi definido no dia que você veio ao mundo. 1 ano se passou depois que você nasceu. Você tem 1 ano e 6 meses de cérebro aproximadamente. Sabe quantas conexões sinápticas já foram feitas num aninho de idade? 85%. Claro, estou falando aqui aproximadamente, né? 85% de conexões sinápticas foram feitas, estão consolidadas quando você tem 1 ano de vida. O que significa dizer que 85% do jeito de você interpretar e concluir o que eu estou dizendo agora foi definido aos 12 meses de vida extrauterina. Ok? E 7 anos de idade? Entre 7 e 8 anos de idade, as conexões sinápticas chegaram a um patamar de aproximadamente 98,5%. 98,5%, aproximadamente, óbvio, das conexões sinápticas foram consolidadas até os 7, 8 anos de idade. O que isso significa? Que 98,5% do jeitão que você tem de interpretar o que eu estou dizendo agora, muitos anos depois, foi definido quando você tinha 7, 8 anos de idade. De 40% a 50% no momento da gestação, lá nos 3 meses intrauterinos, 70% quando você nasceu, 85% quando você fez 1 aninho, 98,5% quando você fez o seu aniversário de 7 para 8 anos de idade.
Isso é maluco? Poxa, quer dizer, então, Pavani, que desde os 7 anos de idade até o dia que eu morrer, as conexões sinápticas que serão feitas serão da ordem de 1,5%? Mais ou menos por aí. Poderão haver nascimento de neurônios novos, preponderantemente no hipotálamo. É lá que nasce neurônio novo, se você utilizar o cérebro de um jeito diferente. Por exemplo, raciocinando, né? Se você fizer uma palavra cruzada, por exemplo, você desenvolve o hipotálamo e pode acontecer o fenômeno da neurogênese, especialmente no hipotálamo. Mas não mais do que no hipotálamo. Agora, se a gente tiver acostumado, se eu te fizer uma pergunta, quanto que é 13 vezes 4, e você usar a calculadora para fazer isso, você tende a não utilizar o cérebro para experienciar a neurogênese. E é muito provável que cérebros que não construíram neurônios novos ao longo da sua convivência neste planeta tendem a ter mal de Alzheimer na sua velhice. Nós vivemos uma geração hoje que parece que mais de 50% de nós temos uma grande chance de ter mal de Alzheimer porque nós utilizamos o cérebro pouco no sentido da reflexão ponderada, né? A gente está muito no automático toda hora e reflete menos. Bom, mas não era... o foco aqui é dizer assim, puxa vida, 98,5% das minhas conexões sinápticas foram consolidadas aos 7 anos e meio, comigo sendo protagonista ou refém de todo esse processo? Refém, né, senhores? Você não protagonizou nenhum tipo dessas conexões, elas aconteceram ao bel prazer da ambiência que você vivia. O que os neurocientistas descobriram com essa conclusão, que já passa aí há mais de 20, 25 anos, essa descoberta não é tão recente, mas também não é tão antiga, né? Faz 20, 25 anos que a gente sabe do que eu estou falando aqui. Olha o que aconteceu. Os neurocientistas assumiram, bom, se 98,5% da minha capacidade de interpretação do mundo foi consolidada aos 7 anos de idade, aproximadamente, então eu não tenho livre-arbítrio. É verdade. Nós não temos, e nem nunca tivemos, e nem nunca teremos o livre-arbítrio. Inclusive, na etimologia de alguns cientistas, né, que estudam a Bíblia, dizem que na Bíblia está escrito que nós temos arbítrio. A palavra livre veio de nós. Nós temos arbítrio, mas ele não é livre, porque nós somos submissos a pensar da maneira cognizada e modelada até os 7 anos de idade, numa influência da qual eu não controlo. Então, se eu não tenho livre-arbítrio, mas tenho arbítrio, qual que é o desafio hoje do século XXI? E aí é que eu queria mostrar isso para vocês e justificar que os nossos programas são para isso. O desafio do século XXI não é eu trabalhar didaticamente, através da pedagogia, da andragogia ou de qualquer gogia que possa existir, na adaptação do conteúdo para você aprender. O que eu preciso fazer é mudar o seu filtro. Me faço entender? O que eu preciso realmente fazer é mudar o seu filtro. De forma que, se eu te der um livro para você ler agora, você vai ter uma certa interpretação do livro. Agora, se eu faço uma intervenção sináptica em você e mudo as conexões neuronais e dou o mesmo livro para você, sem nenhuma mudança de conteúdo, nem de desatisada, nada, é a mesma coisa, você captará coisas do livro que você não captaria e nem captou na visão anterior. Porque você era um cara diferente. O nosso desafio hoje é mudar o filtro para você perceber coisas do mesmo formato que tem recebido até hoje, de um jeito completamente diferente. É como se o que eu estou dizendo aqui para você agora tivesse um sentido agora e um outro sentido completamente diferente quando você passar por uma intervenção comportamental, que é o que os nossos programas significam. Nós não temos um treinamento, nós temos uma intervenção humanística neurofisiológica. A partir de trabalhos cognitivos e a partir de trabalhos experimentais vivenciais. E aí, senhores, é essa beleza dessa transformação humana que a gente precisa passar. Quando a gente muda esse modelo mental, que em 98,5% foi constituído até os 7 anos de idade, eu tenho uma nova percepção da vida e uma nova percepção do mundo. E essa nova percepção pode trazer muitos resultados que você sequer imagina. O nosso foco é fazer essa mudança para você entender que você não precisa ser mais coadjuvante da tua história. Você pode ser protagonista da sua história.
E se puder empreender, esteja você onde estiver, trabalhando numa organização ou trabalhando na sua organização, você pode e deve ter um comportamento protagonista visando o empreendedorismo. Muitas empresas hoje querem comportamentos de empreendedor para com seus funcionários. É dar a eles visão de dono. Me faço entender? É deixar que com todos nós tenhamos visão de dono e possamos ser responsáveis pela nossa vida, não precisando mais se esconder atrás de um gestor, de um líder ou de um chefe, que o século XX tinha muito. Hoje nós estamos vendo práticas, a gente defende nos RPG, que é o último livro que eu escrevi, junto com companheiros especialistas em gestão. A gente quer uma organização que distribui poder, que não tem a hierarquia clássica. E para isso acontecer, eu preciso de gente mais resolvida. Porque as pessoas que eu convivo e que eu assisto por aí estão muito longe de estarem resolvidas. Dormem mal, perdem libido, adquirem síndrome do pânico, ansiedade as acomete, síndrome de Burnout. Hoje todos nós estamos trabalhando em regime home office, né? Isso vai exigir que você, 10 horas da noite, ainda esteja respondendo e-mails. E isso tem que ser feito ainda com felicidade, na verdade, com plenitude. Então, qual que é a nossa promessa em relação a isso, né? A nossa promessa é o seguinte: nós temos que entender que depois que a gente configura o cérebro, depois que o modelo mental está consubstanciado, nós temos duas alternativas que o cérebro reptiliano nos move. Nós podemos, diante de uma dificuldade, fugir ou lutar. Eu vou repetir. Diante desse modelo mental, que em 98,5% foi constituído sinapticamente até os 7, 8 anos de idade, nós temos que entender que esse modelo faz a gente lutar ou fugir. Lutar é o comportamento default da gente. Por exemplo, se eu pegar uma criança e colocar diante de uma tomada, o que essa criança vai fazer? Ela não sabe o risco de uma tomada. Ela vai botar os 2 dedinhos lá, vai levar o choque, vai aprender a ter medo daquela tomada, porque ela levou um choque, certo? Então ela não tem o medo, não vem no dós o medo. Ela aprendeu a ter medo porque colocou o dedinho ali. Se eu colocar na frente de uma criança um leão faminto, no começo ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente entender que aquela circunstância não é arriscada, ela vai achar que é um gatão. Ok? Se ela vai achar que é um gatão, ela vai brincar com o gatinho, né? Que é um leão faminto. Até ela perder o bracinho esquerdo, ela saca que não vale a pena brincar com aquele bichinho, e aí ela corre, passa até o quê do bicho? Medo. Então, veja, ela primeiro luta, certo? Na impossibilidade de vencer com a luta, o que ela faz? Foge. Faz parte de uma defesa humana. Se eu pular de um paraquedas, o que acontece? Eu vou morrer sem um paraquedas, ok? Eu vou morrer espatifado lá embaixo. Mas antes disso, o cérebro vai fazer tudo que ele pode para você fugir daquela circunstância. Na insucesso de fugir daquela queda, né? Ele vai desmaiar você. Então você desmaia muito antes de se espatifar lá embaixo. Isso é o pressuposto da fuga. Então o cérebro, constituído como ele foi, ele tem um programa: lutar como default, como base, e fugir como alternativa. O grande problema no século XXI é que nós nos acostumamos a inverter essa lógica. Hoje, o que a gente faz? A gente inverteu essa lógica. A gente foge por padrão e luta por exceção. O que é isso aí? A gente foge por padrão e luta por exceção. Eu não gosto do meu chefe, eu não gosto de uma certa pessoa, então eu opto em não conviver com essa pessoa, porque é um direito meu, eu me respeito. Eu não gosto de visitar pessoas em hospitais, então o que eu faço? Eu não visito as pessoas em hospitais, porque aquilo me faz mal e eu me respeito. E, na verdade, essa apologia pelo autorrespeito fez com que a gente fugisse por padrão e lutasse por exceção. O que a gente quer é que você não fuja do trânsito indo para uma cidade, que você aprenda a ficar absolutamente bem no meio do trânsito, porque essa é a realidade pela qual nós vivemos. Que você não queira parar de trabalhar porque não convive bem com as metas e desafios que eles dão diariamente, mas que você aprenda a lidar com isso como se fosse um benefício.
Nesse mundo corporativo do século XXI, é muito comum acontecer, então, o quê? A fuga como padrão e a luta por exceção, como exceção. E aí você fala assim, pô, Pavani, mas o que as pessoas ganham por fugir? Na verdade, o comportamento fugitivo se dá quando a gente subtrai uma experiência para ser feliz, para ficar bem e bem-estar. Quando eu tenho que subtrair uma experiência para ficar bem, é porque eu estou num comportamento, num padrão fugitivo. Se eu tenho que subtrair o relacionamento com alguém para ficar bem, eu estou fugindo daquele relacionamento. Se eu preciso. Então, se o norte é subtraio isto para ficar bem, eu estou num padrão fugitivo. E esse padrão fugitivo nós temos que inverter. Nós temos que ensinar as pessoas a lutarem e a lograrem êxito com relação às suas limitações. Esse é o grande desafio, né? Inverter essa lógica. E para inverter essa lógica, eu preciso mudar o padrão sináptico de conexão. É isso que a jornada do empreendedor protagonista se propõe a fazer, através de 15 encontros, discutindo a cada encontro 2 leis, que é o resumo de tudo que eu estudei sobre neurociência. Ok? Que está muito longe de ser o completo, mas já é uma boa iniciação científica para você. E outra coisa importante, quando eu inverto essa lógica e passo a lutar mais do que fugir, eu vou dar uma outra coisa para você. Porque quem foge, qual que é o prêmio de quem foge? É a felicidade. Poxa, não há prêmio melhor na vida. Todo mundo quer ser feliz, né? Eu não prometo felicidade, eu prometo algo maior que felicidade. Porque a felicidade impõe um limite, impõe uma condição para ser. Se eu sou rico, eu sou feliz. Se eu sou pobre, eu sou infeliz. Se eu caso com alguém, se eu estou casado com aquela pessoa que eu amo, eu sou feliz. Se essa pessoa morre, eu sou infeliz. Então, eu vou ler aqui para você o conceito de plenitude que a gente trabalha em tudo que a Olho de Tigre faz. Eu vou ler aqui para você entender. Plenitude consciente, essa é a nossa promessa. Muito mais do que a felicidade efêmera, tá? Eu vou ler. O importante é ser e estar pleno, não simplesmente feliz. A felicidade está longe, muito longe mesmo, de ser a melhor palavra para representar o estado máximo de bem-estar ou de estar bem. Até se consegue a efêmera felicidade ganhando dinheiro ou poder, que muitos prometem por aí, né? Mesmo que por meios ilícitos. Ou ainda priorizando a família ou a religião em detrimento ao trabalho, ou vice-versa. Mas somente a plenitude assegura uma espécie de paz interior, independentemente do nível de poder alcançado, independentemente do nível de riqueza econômico armazenado, independentemente da escolha da muleta a quem deposita-se a responsabilidade pelas coisas boas ou más que te possa acontecer, independentemente do nível de regozijo pelas férias ou passeio tão sonhados, independentemente do casamento perfeito, enfim, independentemente da efetivação de todos os seus objetivos que possa estarem elencados por você hoje. Vive a plenitude aquele que atingiu um nível de sabedoria e não mero conhecimento sem aplicação, que faz com que o modelo de felicidade imposto ou por você ou pelos outros não seja sequer mais necessário. Eu vou repetir. Vive a plenitude aquele que atingiu um nível de sabedoria, não mero conhecimento, sem aplicação, que faz com que o modelo de felicidade imposto pelos outros ou por você próprio não seja mais sequer necessário. A plenitude assegura que tudo está bem, sempre, independentemente do que lhe possa acontecer, porque valoriza a contínua busca e jamais o cômodo encontramento. Enfim, a felicidade impõe condições, a plenitude jamais. Não é doidão isso aqui? É um conceito absolutamente sensacional que a gente demorou anos para escrever e que é a base de todo o trabalho da empresa Olho de Tigre, de todos os produtos que lá nós temos relacionados ao desenvolvimento humano. Eu não quero que você busque a felicidade, porque ela impõe uma condição. Se você não atingir o seu objetivo, você vai ser infeliz? Não, eu quero que você seja pleno, que significa que será estar bem, e bem estará, independentemente do que lhe possa acontecer. O estágio de paz interior que eu quero lhe oportunizar, ou pelo menos começar a lhe oportunizar,
com os programas que nós temos, que é muito diferente do que tem por aí. Mas é muito diferente. Tá? Eu formo coach? Não, não formo ninguém a fazer o que eu faço. Eu faço o que eu faço para ajudar pessoas a viverem melhor, com mais bem-estar e estar bem em sintonia com o que eu chamei de plenitude. Não formo ninguém a trabalhar, até porque para você ser formado a trabalhar é muita jornada que falta você fazer. Eu vejo gente aí lendo 2 livros e sendo simpático, atendendo gente e fazendo mais estrago do que benesses por aí. Mas, enfim, está lotado de gente assim no mercado, lotado. Mas lotado mesmo, ok? Então, o que a gente quer? A gente quer oportunizar para você uma série de conceitos que possam lhe aperfeiçoar como ser humano, que possam fazer você ser uma pessoa melhor. E para que eu quero ser uma pessoa melhor? Pois é, essa resposta eu não sei te dar, mas eu posso lhe garantir que quando você se transforma em uma pessoa melhor, as pessoas ao seu redor vão lhe agradecer, porque você é muito provável que não seja, não tenha vivido esse processo de questionamento dos seus próprios comportamentos. E quando a gente passa por esse processo de reflexão, é um processo de reflexão que exige de você uma busca interior que talvez nunca tenha passado com tanta profundidade. A nossa metodologia, chama Metodologia Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano, ela preconiza uma série de conteúdos cognitivos e científicos, cognitivos, que é o curso formal, o conceito, e não basta. Eu preciso também que você viva a parte vivencial, experiencial, que ela é uma imersão que a gente faz 4 vezes por ano só. Pelo menos por enquanto, acontecem 4 vezes por ano. O que eu quero é te convidar a fazer a jornada do empreendedor protagonista. Eu vou navegar por todos esses conceitos que te ajudam a ser uma pessoa mais plena e não precise tanto dessa felicidade que tanta gente te diz que você quer. A felicidade efêmera, ela tem um preço a ser pago. E esse preço a ser pago é muito grande para quem está precisando dessa jornada. A Vivian está dizendo aqui, estou vivendo exatamente isso. Não é só você não viver. Mais de 85% da humanidade vive algum conflito emocional, comportamental, da qual não sabe lidar. Ou é com os filhos, ou é com os pais, ou é com o marido, ou é com os chefes, ou é com os companheiros de trabalho, ou com a própria circunstância de vida que lhe foi imposta. Ninguém perguntou para você se você queria ficar em casa. Muita gente trabalhava para fugir de casa, e agora tem que trabalhar de casa. É uma loucura isso, né? E hoje eu estou absolutamente convencido que as melhores práticas de gestão só acontecerão se a gente der a oportunidade das pessoas se revisitarem. Essa revisita, eu acho que eu sei fazer. Eu estudei desde 1995, faz 25 anos que eu estudo isso. Eu fui fazer medicina para compreender o que eu estou falando. E falta muito ainda para mim estudar, mas muito mesmo. Mas eu acho que eu já posso fazer alguma coisa para começar esse processo. E eu não estou pronto. Vocês vão ver na 30ª lei do livro, a lei da consciência, que a gente nunca está pronto. Mas a gente vai começar uma jornada dia 14 agora. Quem puder vir comigo nessa jornada, a turma já está viabilizada, temos várias pessoas já que já estão inscritas, mas nós temos ainda espaço para você, se você quiser participar da jornada do empreendedor protagonista. Dia 14, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, é o nosso primeiro encontro. E nós vamos ter 15 encontros às noites, das 20 horas e 8 minutos. Começamos às 28, até às 22 horas e 8 minutos, toda segunda e quinta-feira. E aí você vai viver um processo de uma reflexão que eu vou chacoalhar você. Você pode discordar de tudo que eu dizer, mas que eu vou fazer você refletir, eu vou. Muito, tá? Aqueles que estão aqui já interagindo conosco aqui, né? Muitos aqui já estão inscritos, eu acho, não sei. Não, acho que não. Outros não estão, né? Eu queria convidar demais você a viver essa jornada comigo. A primeira turma aberta, a gente já fez esse conteúdo para empresas corporativamente e foi um resultado bem legal. Agora é a primeira turma que a gente abre para realizar esse conteúdo aberto para quem quiser participar. Os valores são bem baixinhos, ainda você pode escolher 3 tipos de valores, pode escolher o valor real, o valor mais baratinho, que é o que a gente chama de preço solidário, e o valor prêmio, que é um pouquinho mais caro que o valor ideal, para compensar quem pagou solidário, mas você escolhe qual o valor pagar. O meu objetivo é difundir esse meu aprendizado
com a humanidade. É isso que eu quero fazer e eu quero crer que você pode participar desse processo, tá? Como disse, não tem nada a ver, mas nada a ver com tudo que tem por aí. Eu posso lhe assegurar que a nossa linha é diferente. Não tem nenhum apelo sensacionalista, eu não vou te prometer ganhar mais, eu não vou te prometer ficar rico, muito pelo contrário, eu vou te ensinar que talvez você não precise ficar rico. Ok? Alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Eu não sei se dá para mim responder, porque tem muita gente aqui escrevendo, eu perco aqui, né? Estava dizendo o conteúdo, né? Mas muito obrigado aí por todos que participaram da nossa live de hoje. Ela fica gravada e disponível para quem quer. Passem esse link para as pessoas que você acha que vale a pena acessar esse conteúdo. E últimos dias de inscrição para a jornada do empreendedor protagonista, né? Participem dessa jornada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Alguma pergunta? Então, deixa eu só ver aqui se tem alguma. Isso, o cara está dizendo aqui, as minhas explicações são congruentes com o meu canal. Eu falo isso direto no meu canal, é que nada mais diferente. Obrigado, Carlão. Isso, Vivian. Vem participar aqui dessa experiência, você vai curtir, com certeza. Olá, Fanny Cherobim, tudo bem? Nelly, querido, seja bem-vindo, hein? Será um privilégio tê-lo aqui. Mauricião, que bom que você está aqui, querido. Seja bem-vindo, então. Bom, beleza? Um abraço a todos vocês. Não esqueçam, toda semana tem uma live minha aqui pelo YouTube, Facebook, em breve pelo LinkedIn. A gente está fazendo sempre lives aqui para contribuir da maneira com que a gente pode. Sou novo nisso, mas estamos aprendendo aqui. Tá bom? Um abraço, te vejo no próximo. O Tiago fez uma pergunta? Nossa Senhora. Tiago, onde faz a inscrição? Vai ser presencial? Vai ser online. Vai ser online. Se você mandar, ó, eu vou escrever aqui, ó. Aqui tem um WhatsApp que você pode mandar para mim. Isso, a Márcia já tinha colocado. Um WhatsApp, você manda para mim, eu vou te mandar os links, todas as informações necessárias, tá? Ou então, manda e-mail para pavani@olhodetigre.com.br, que eu passo para a pessoa, eu faço a sua inscrição aqui direitinho para você, tá bom? Mas o valor são R$350, pode parcelar em 12 vezes, ou você escolhe R$280, também pode parcelar em 12 vezes, ou você escolhe R$420, você pode parcelar em 12 vezes, como você quiser. Vai ser tudo ao vivo e vamos gravar as aulas? Vamos! Mas nós só vamos disponibilizar as aulas gravadas para quem faltar, porque o evento é muito interativo, nós vamos conversar muito, vocês vão fazer muitas pesquisas, muitas respostas por uma outra plataforma, então é totalmente ao vivo, dá até para ver a aula que perdeu, que vai estar gravada, mas não vamos disponibilizar a aula gravada para todo mundo não, é só para quem perdeu. Tá bom? Beleza, Tiago? Escreve aí para mim, a gente faz a sua inscrição imediatamente, tá bom? Um beijo a todos, nos vemos na jornada do empreendedor protagonista e, se não se matricular, nos vemos nas lives semanais que a gente está procurando fazer. Uma semana sobre a Olho de Tigre e outra semana sobre a Gauss, que eu tenho 2 chapéus, né? Cada semana sobre um assunto, um sobre primazia e depois sobre comportamento. Um abraço, te vejo na jornada, tá bom? Um abração, até mais.